Amigo de General, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Criciúma e Botafogo, às 4 da tarde hoje, no estádio Heriberto Hilsen, lá em Criciúma. Botafogo, se vencer, pode novamente assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. A rodada de hoje, a gente tem Criciúma e Botafogo às 4, tem Grenal também às 5h30, a gente tem Cuiabá e Atlético Goianiense às 6h30 da tarde, e encerrando a rodada, Vasco e São Paulo às 9h30. O Botafogo só depende de si, já que quem está mais próximo ali do G4, do G5, é a equipe do São Paulo, tem 15 pontos. Se o Botafogo vencer, lembrando que os demais concorrentes, Palmeiras, Flamengo, jogam amanhã. Então, se o Botafogo vencer, assume mais uma vez a ponta da tabela do campeonato. Criciúma, que vem aí de vitória sobre a equipe do Dragão, jogando fora de casa, venceu por 2-1. Tem algumas boas peças ali que o Botafogo precisa ficar de olho. Tem ali o volantão Miguel Trauco, ex-Flamengo, jogador de combate, jogador que tem certa qualidade. Tem o Barreto, que a gente conhece bem, um bom volante, pegador. Tem o Éder Cittadini também, que já jogou em grandes equipes ali, como a Inter de Milão, já jogou no São Paulo. Enfim, é um experiente centroavante. E temos também o Bolazier. Então o Botafogo precisa ter cuidado com algumas peças do Criciúma. Porém, o momento do Criciúma não é nada bom. O Criciúma vem na 14ª colocação do Brasileirão e é o vice-pior mandante do Campeonato Brasileiro, tá? O Criciúma jogando em casa aí, realmente não vem bem, ainda não venceu, vem com 2 empates e 2 derrotas jogando como mandante. Já o Botafogo, como visitante, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Então a gente tem o vice-pior mandante contra o vice-melhor visitante, que é a equipe do Botafogo. E torcemos para que o Botafogo faça um grande jogo e consiga pelo menos um 1-0 magro. Por quê? Porque o Botafogo vai vir um pouco modificado. O Botafogo vai poupar alguns jogadores. O Arthur Jorge já deu indícios. Um deles é o Luiz Henrique, que foi poupado do treino de ontem, saiu mais cedo, porque tem ali um edema muscular na sua panturrilha direita. Então, o Luiz Henrique deve começar do banco, passou por exames médicos, não constatou lesão, mas sentiu ali um desconforto, sentiu uma dor, pode ter sido pancada no treino, enfim, e vai começar no banco por precaução. Então a gente deve ter alguns jogadores poupados, além do Luiz Henrique que a gente já falou, a gente deve ter também o Bastos, o Damian Soares, o próprio Luiz Henrique e provavelmente a gente deve ter agora a volta do Tiquinho. Então a gente tem ali uma zaga que provavelmente deve vir com o sistema defensivo, deve vir com o Matheus Ponte na direita, o Lucas Halter atuando na zaga direita, na zaga esquerda provavelmente o Alexander Barbosa vai substituir o Vasco Sanga, que está vindo muito bem, mas precisa ser poupado, desgaste físico constatado em exames, então vai realmente ser poupado. E na lateral esquerda a gente tem o Cuiabano, que é muito jovem, né, e tem entrado muito bem e está num momento na crescente muito legal pelo Botafogo. Provável Botafogo de hoje deve vir com o John, o Matheus Ponte, o Lucas Halter, Barbosa, o Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas e o Eduardo Romero, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Aí a gente deve ter o provável Botafogo de hoje, tá? Torcer para a gente fazer um bom jogo, diferente aí do último resultado contra a equipe do Atlético Paranaense, quando a gente se superou, foi na raça, foi na vontade, mas não jogamos tão bem assim. Hoje é outro jogo, é outro time. É claro que o Criciúma não tem a qualidade do time do Cuca, né? A gente realmente sabe disso e o Criciúma está vindo no momento em que precisa buscar o resultado dentro de casa, então vai ter que sair para o jogo. Diferente um pouco do Atlético Paranaense, que fez um ferrolho ali e deixou a bola com o Botafogo, a gente deve ter um jogo um pouquinho diferente. Não que o Criciúma vá se lançar o ataque, não é isso, mas o Criciúma, por jogar em casa, deve ter um pouquinho também das ações do jogo, e o Botafogo um pouco modificado. A gente deve ter um Botafogo jogando de uma forma um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. É claro que o Botafogo precisa se impor, o time grande é o Botafogo, com todo respeito ao Criciúma. Quem precisa do resultado para seguir firme na ponta da tabela e quem sabe voltar à liderança ainda hoje é o Botafogo, né? O Botafogo é um dos times a ser batido nesse Brasileirão.
e quem tem que realmente se impor é o Botafogo. Claro que jogando fora de casa nunca é fácil, mas o gramado do estádio Heriberto Wilson não é um gramado ruim, dá para se praticar um bom futebol, e aí a gente deve ter realmente um jogo bem bacana às 4 horas da tarde, e carga de ingressos para a equipe do Botafogo, foram quase 2.000 ingressos, todos eles já comprados pela torcida do Botafogo, então a gente vai ter também a nossa massa compacta alvinegra berrando e berrando forte, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mudando um pouquinho de pato para ganso, tá ele aí matéria sobre Brian Rodrigues, tá? Meio atacante uruguaio de 24 anos. Por enquanto, o Botafogo ainda não fez nenhum tipo de oferta e não há nenhum tipo de negociação em curso sobre o meio atacante, um dos destaques da equipe do América do México. O Botafogo não se pronunciou e, segundo informações, está lá também no site do GE, enfim, dos maiores portais, não existe nenhum tipo de negociação em andamento e ele não é considerado uma prioridade no momento. Existem outros nomes guardados às 7 chaves, muita coisa está sendo especulada, mas a gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos realmente para ver o que algo de concreto a mais vai trazer nos próximos dias com essa janela de julho que abre no dia 7 e a gente deve ter um Botafogo ainda mais forte. Mas vamos aguardar, muita coisa veiculada, muita coisa especulada, tem muita coisa de empresário também no meio e a gente sabe como é que funciona o futebol brasileiro. Mas com o Brian Rodrigues, por hora, nada de negociação e nada avançando com o jogador. A gente pode também ter aí uma saída de alguns jogadores, Gatito é um deles, segundo especulações, poderia ir parar no Corinthians. Então a gente tem aí algumas notícias, algumas especulações, que o Gatito poderia ir substituir o Carlos Miguel na equipe do Corinthians. Lembrando que o Corinthians não vem nada bem, né? Tá lá com uma crise financeira terrível, com a saída de alguns jogadores e uma briga interna muito grande. Não sei se de repente o Gatito ia querer mudar de áreas nesse momento tão bom no Botafogo para ir para uma equipe onde lembra o Botafogo passado. Enfim, é aguardar para ver também. Muito se fala, vamos ver sobre essa segunda janela, se o Gatito pode sair ou não. Lembrando que o Gatito tem contrato encerrando em dezembro e pode sim assinar um pré-contrato agora a partir de julho do mês que vem, de junho, perdão, do mês que vem, e pode ficar livre. Vamos ver como é que vai ser aí a negociação do Gatito, se vai renovar, se não vai, se o Botafogo vai procurar o jogador. Até agora não procurou, é aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos, tem que ver a vontade do goleiro também, se ele quer permanecer por aqui ou não. Lembrando que ele já vem numa sequência de banco já há muito tempo, né? Já veio no banco do Lucas Perry ano passado o ano inteiro, né? Antes de se lesionar. Depois, agora, com a chegada do João, ele também não vai assumir a titularidade. E talvez ele queira mudar de áreas, quem sabe se tornar titular em alguma outra equipe. É aguardar para ver. Mas é isso, notícias do Botafogo de hoje. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, curte, compartilhe nosso vídeo e ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Ficando por aqui, um forte abraço ao seu amigo Filipão e, claro, como sempre, agradecendo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por mais essa oportunidade de falar com vocês. Obrigado, papai. Um sábado abençoado, bom jogo a todo mundo. A gente se vê até o nosso próximo vídeo.